todos com a paz, né? Aonde quer que esteja chegando essa transmissão, você aí ligado à live, olha, que Deus continue abençoando a sua vida. Você que posteriormente também vai ouvir, que Deus abençoe também, né? O desejo nosso é isso que Deus está fazendo na nossa vida, essa bênção que nós temos recebido de Deus, né? Possamos partilhar com todos. E graças a Deus por isso. Deus é um Deus maravilhoso. Eu gostaria de ler nesta noite, lá no livro de 1 Reis, né? 1 Reis, capítulo 18. Se você tem a palavra de Deus aí, você pode abrir 1 Reis, capítulo 18. Se você tem um caderno, você pode anotar, né? E mais tarde, então, ou amanhã, com o tempo, você pode meditar na palavra de Deus. E aí, então, a Bíblia fala que você ficará melhor, né? Graças a Deus por isso. Lá no capítulo 18 de 1 Reis, está escrito lá no versículo 30 e 31, diz assim: Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, sendo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, aos quais viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o seu nome, né? Veja, Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso. Eu vejo nessa palavra, pois a Bíblia fala que o Velho Testamento é sombra do que haveria de vir, né? Sombra é algo que reflete, né? E Deus tem nos dado essa graça de poder enxergar, ver, né, os acontecidos do Velho Testamento para o nosso tempo, nos dias que nós vivemos. E isso é maravilhoso. Quando nós lemos essa palavra, nós vemos que Israel estava em conflito, né? Eles tinham se afastado de Deus, pois o seu líder, o rei Acabe, né, por estar junto com a sua mulher Jezabel, veja, levou o povo a adorar Baal, a adorar outros deuses, né? E mataram, Jezabel matou todos os profetas, e isso contribuiu para a ruína de Israel, né? Para a ruína, para que viesse o mal sobre Israel. E a Bíblia fala que eles passaram por uma época muito difícil. O pecado ele causa isso mesmo, né? A maldição vem e ela toma conta. E o problema então acontece de muitas maneiras, mas acaba todo mundo sofrendo. Naquela época o que aconteceu foi justamente isso, né? O afastamento de Deus para a adoração a outros deuses falsos automaticamente levou Israel às ruínas. Mas aqui diz, lá no Monte Carmelo, quando Elias mandou Acabe reunir todo o povo de Israel e também os profetas de Baal, né? Para que ali então houvesse uma manifestação entre Elias e os profetas de Baal. E a manifestação tinha que consumar em alguma coisa. Ou seja, aquele ia fazer oração, um sacrifício, um altar, um sacrifício, então iria invocar o seu Deus. E o Deus que se manifestasse com fogo, né, lambendo o altar, automaticamente esse seria o Deus verdadeiro. E vocês conhecem a história, né? Mas veja, a Bíblia fala que então os profetas de Baal tomaram a iniciativa e então começaram a clamar o seu Deus. E nada aconteceu. E isso passou horas, o meio-dia, e nada aconteceu. E eles fizeram de tudo, né, para que Baal respondesse, e Baal não respondeu. Então Elias agora ele vem, e ele diz em alta voz agora ao povo, chegai-vos a mim, né? Chegai-vos a mim. Então diz, e todo o povo se achegou a ele, todo o povo veio. E ele então, o que ele fez? Ele restaurou, né? Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, né? O altar do Senhor que estava em ruínas. Depois ele tomou 12 pedras, que representava os 12 filhos de Jacó, né? E depois veio a palavra de Deus para Elias, né? E se chamarás
Israel, né? O nome de Israel. Israel será o teu nome, né? Mas veja, é uma passagem tão linda, tão maravilhosa. E nós conhecemos Elias, então restaurou o altar, regou com água, fez uma vala em volta, encheu de água. E quando Elias começou a orar, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, pronto, o fogo já desceu do céu e o altar foi chamado, né? Tirado da terra, foi lambido pelo fogo. E isso então manifestou que Elias tinha razão e que os profetas de Baal eram falsos. E tudo isso então redundou em o povo voltar a Deus, reconhecer Deus, né? Que Elias era o certo e que os demais eram todos falsos. Veja, irmãos, trazendo para nós nos dias de hoje, essa mesma restauração do altar e esse mesmo chamado tem acontecido nos dias de hoje. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A situação do passado lá por causa do pecado era grave, mas nos dias de hoje também são graves. E eu acredito ser muito mais grave no dia de hoje do que foi lá no passado. Veja, o que o mundo está passando hoje, o que as famílias estão passando hoje, o que as pessoas estão passando hoje, um conflito, né? Não só, podemos dizer, em uma área, mas em todas as áreas da vida hoje, há uma incerteza, há uma dúvida, há um medo, né? Um conflito dentro das próprias pessoas e naquela expectativa do que vai acontecer, né? Quando nós olhamos isso, nós vemos o convite de Jesus. Nós vemos Jesus fazendo a mesma palavra que Elias até mesmo proferiu ali. Chegai-vos a mim. Jesus disse: vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, Elias restaurou o altar. E o que nós vemos no chamado de Jesus é a restauração da nossa vida, é a transformação da nossa vida, é a restauração do próprio altar que Deus escolheu para ali estar, né? Altar é lugar do sacrifício, né? Altar é como se fosse uma mesa, seja madeira, seja pedra, onde coloca ali a oferenda, né? Mas veja, Abraão fez altar, Jacó fez altar, e todos, né, fizeram altar. A Bíblia tem muitas passagens disso, mas o que Jesus veio fazer aqui, né? O seu objetivo, o seu clamor, para que o povo venha a Ele, para que o povo se achegue a Ele, para que então Ele possa fazer aquilo que somente Ele pode fazer, aquilo que somente Ele pode fazer. A Bíblia fala que lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas fala também, né, mostrando, sendo todos, né, sendo justificados. Olha, sendo justificado gratuitamente, né? Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Veja, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então nós fomos justificados, a redenção, através de quem? De Jesus. E isso é gratuitamente. Então Deus revela a causa do sofrimento, a causa do distanciamento de Deus, a causa do mal. E isso é o que está acontecendo, que nós vemos nos dias de hoje sobre a terra, sobre praticamente todo mundo passando por dificuldade. Jesus veio para a redenção, Ele é a nossa redenção, Ele veio para nos redimir, né? É conforme a Bíblia até mesmo fala. Lá em Gálatas capítulo 3, lá no versículo 13, diz que Jesus veio, né? Ele se tornou maldito no Calvário. Que coisa linda, ele se fez maldição no Calvário, porque maldito todo aquele que fora pendurado na cruz do Calvário. Ele levou sobre ele toda a maldição da lei. Veja, ele levou sobre ele toda a maldição da lei, para que hoje, né, nós sejamos um povo redimido, abençoado, estejamos novamente nas condições aceitáveis de Deus. Era assim que funcionava.
quando as pessoas estavam dentro da lei, adorando Deus, servindo Deus, automaticamente Deus era com eles e a bênção estava sobre eles. Mas quando se afastaram, o mal aconteceu. Então, da mesma maneira que Elias operou, Jesus está operando, né? Jesus está fazendo. Veja, ele tomou o nosso lugar. Ele foi o próprio sacrifício, né? Deus preparou o altar foi a cruz, e ele então ali na cruz, ele deu a sua vida, né? Cumprindo nele o que a lei exigia. E hoje, graças a Deus, por essa manifestação de Jesus, todos nós temos acesso a Deus. Veja, todos nós, Deus não tem acepção de pessoas. Por isso que está escrito em Efésios, você pode ler em Efésios capítulo 1, olha o que fala Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 1, no versículo 13 em diante, 13 e 14, né? Paulo diz assim, olha, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, né? Veja, o que ele fez agora, né? Fez agora para nós. Veja, ele veio e ele proporcionou em nós, né? Dádivas tão maravilhosas, como por exemplo, através dessa redenção, né? E ele nos selou com o Espírito Santo. Selou, é o selo, é a garantia, né? Para que as coisas hoje na nossa vida sejam diferentes da anterior, uma mudança. A garantia que o Espírito Santo na nossa vida agora vai nos levar a viver debaixo das promessas de Deus, de tudo aquilo que Jesus ali no Calvário conquistou para nós. Por essa razão, assim como o povo estava no pecado, o mal estava sobre eles. Mas na restauração do altar, o povo ouvindo a Elias, veja, Deus aceitando aquele sacrifício, os milagres começaram a acontecer sobre a vida de Israel. Nós vemos que Deus começou uma mudança ali, os profetas de Baal foram mortos, depois Deus começou a trabalhar e tudo foi restaurado. Mas veja, em Jesus Cristo, mostra essa mesmo trabalho, as mesmas manifestações de Deus, para que hoje nós possamos viver neste mundo, mas não debaixo do sistema do mundo, e sim agora vivendo de Deus. Pois a Bíblia fala que ele nos transportou, né, da autoridade das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Senhor. Deus é tremendo, meu irmão. Nós temos que acreditar nessas coisas. Nós temos que pegar a palavra. Uma coisa foi antes de Jesus e outra coisa é com Jesus, né? Com Jesus é mudança, é transformação, é bênção para a nossa própria vida. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, olha que Paulo escreve ali no capítulo de número 6, né? 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo diz assim, olha que lindo, 1 Coríntios, capítulo 6, é maravilhosa a palavra de Deus. Olha que Paulo fala, acaso não sabeis que o vosso corpo, né, é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço, né? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja, Deus nos comprou, nós fomos resgatados, nós fomos comprados, né? E veja, nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Redimir significa restauração. A Bíblia fala que Elias restaurou o altar, né? E é o que Deus fez através de Jesus na nossa vida, restaurou o altar, para que então o próprio Deus, na presença do Espírito Santo, venha habitar em cada um de nós. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é maravilhoso, é lindo. Redimir, fazer reparação de um erro, né? Fazer reparação na nossa vida, uma falta, redimir, sabe, culpa, condenação, tudo que estava sobre nós, mas Jesus Cristo tomou sobre ele, né? Para que hoje nós possamos ter vida e ser propriedade dele. Isso é maravilhoso, meu irmão. Veja,
ele usa uma alegoria aqui, né? Tipo o próprio Jacó. Jacó, quando chegou voltando para sua casa para ter um encontro com seu irmão Esaú, de repente o medo veio sobre ele e ele foi no Val de Jaboque, né? Val de Jaboque, olha lá, Val de Jaboque, onde tinha um ribeiro, ali havia um desfiladeiro e um rio, né, um córrego, um ribeirão que corria ali Jacó foi, e a Bíblia fala que ele lutou com o anjo ali, né, e o anjo queria sair e ele não queria deixar, veja, e de repente o que aconteceu? Ele disse, qual é o teu nome? O anjo disse, e Jacó disse, Jacó. Ele falou, não chamarás mais Jacó, chamarás Israel. É tão lindo isso, sabe? Jacó era um prometido, quando ele saiu da casa dele, ele havia recebido a bênção do seu pai Isaque, a bênção da primogenitura, né? E ele saiu mesmo dali com a bênção, mas saiu fugido. E Deus tinha que trabalhar em Jacó, Deus tinha que transformar Jacó. Mas a transformação não era uma transformação apenas externa, era interna, dentro de Jacó, né? Então Deus trabalha ali naquele momento, Jacó ora, o anjo vem, ele segura no anjo, e em meio todo aquele manifestar ali, Jacó recebe um novo nome, Israel, né? Não chamarás mais Jacó, Israel, ou seja, dentro de Jacó agora houve uma transformação. Dentro de Jacó houve uma mudança, né? Ele já não era mais a mesma pessoa, agora ele era o primogenitura, tinha a primogenitura, ele era o abençoado de Deus, né? Ele era o escolhido, o eleito de Deus, ele era agora aquele que ia dar o cumprimento das promessas abraâmicas que seguiu para o seu pai Isaque e agora estava consumado em Jacó. Então, essa palavra de Jacó é que veio para Elias, é a palavra que veio para Elias. E Elias então fala ali, o teu nome será Israel. Veja, a palavra revelada, manifestada, e Deus então operou o milagre. Jesus é o enviado de Deus, irmão. A Bíblia fala que Deus amou o mundo que ele deu, ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus disse, vinde a mim, aqueles que vêm a ele, o próprio João chega a dizer, a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos que acreditar nisso, temos que trazer isso para dentro de nós e nos sentirmos, né, como filhos de Deus, sabe? Como agraciado de Deus, para que nós possamos então orar, para que nós possamos então confiar nas nossas orações, para que nós possamos saber que quando nós oramos ao nosso Pai ouve as nossas orações e responde a todos nós. Veja, Deus é tudo, meu irmão. Jesus é o mediador entre Deus e nós, né? Jesus é o mediador, não há outro nome dado, a Bíblia fala, entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, ele veio para fazer tudo novo na nossa vida. Ele veio para restaurar, né? E hoje Deus habita dentro de nós. Veja, ser propriedade de Deus, ser nação santa, ser raça eleita. Veja, Abba Pai, poder dizer a Deus que Ele é o nosso Pai. Isso é tremendo, é maravilhoso. E principalmente na época, o tempo que nós vivemos hoje. Eu conversando com uma pessoa hoje, até mesmo dizia que nós estamos vivendo os minutos finais do próprio relógio de Deus, né? Nós estamos vivendo os minutos finais, porque Jesus Cristo, ele chegou a dizer que ele creia em Deus, mas creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, né? Para que vós possais estar aonde eu estou. Olha, no lugar que ele preparou. Ele é maravilhoso, ele fez uma obra completa. Através dele nós temos o próprio Pai, nós temos o próprio Deus, e a bênção de Deus, os cuidados de Deus estão sobre a nossa vida. Veja, a separação de Deus
surge o mal, e o mal, então, a consequência é dificuldade, é um monte de problema, né? Mas a aproximação de Deus, estar em Deus, ser de Deus, as bênçãos de Deus se faz na nossa vida. Tem muitas pessoas que só dizem que vão ser abençoados no céu. De forma alguma. As promessas pertencem a nós e é para nós, para os nossos dias. Então você pode orar. Como filho, filha de Deus, você pode, no nome de Jesus Cristo, orar a teu Pai. E Ele com certeza abençoará a sua vida. Deus é tão tremendo, meu irmão. Deus é tão maravilhoso. O que nós precisamos é tão somente crer. É receber essas palavras, sabe? É repetir essas palavras, para que essas palavras, elas estejam vivas. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida, que elas sejam vidas dentro de cada um de nós, né? Para que todo dia, todo minuto, em qualquer lugar, essas palavras, assim como veio para Elias ali no Monte Carmelo, também venha para nós em cada uma das necessidades e que Deus manifeste, vindo do céu, a bênção que só Ele pode dar a cada um dos seus filhos. Fica com Deus, meu irmão. Deus é o mesmo Deus que esteve com Elias, né? Só que Jesus é mais que Elias, né? Muito mais. A Bíblia fala no Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João foi levado junto com Jesus, duas pessoas apareceram ali, a glória de Deus desceu naquele lugar. Jesus se transfigurou, né? Mostrando a sua glória, mostrando ser superior, né? Superior até mesmo de Moisés e o próprio Elias que ali apareceram. Veja, Jesus muito mais. A Bíblia fala que Ele e Deus são um, né? Ele próprio disse, eu e o Pai somos um. Jesus, o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É lindo isso, meu irmão, saber que os nossos dias são dias abençoados e que a sua graça está sobre nós, né? Algo que nós não merecíamos, mas que através de Jesus Ele nos fez merecedor. Então nós podemos hoje viver e acreditar no amanhã, que o amanhã vai ser melhor do que hoje para o povo de Deus. Eu gosto sempre de pensar sobre Israel ali no Egito, sofrendo, passando por dificuldade. Mas Israel orou, Deus desceu do céu e enviou Moisés e foi junto com Moisés, para que então ali as bênçãos acontecessem e a libertação de Israel também acontecesse. Mas todas as situações, todas as manifestações de Deus, através de Arão e Moisés, que aconteceu no Egito, no arraial de Israel, não aconteceu nenhuma. Só quando Deus disse, né, agora vai ser diferente, o anjo da morte vai passar, né? O anjo da morte, a libertação final, o anjo da morte vai passar, né? Mas aqueles que devem pegar um cordeiro, né? Pequeno ou grande, conforme o número de pessoas, e então vão fazer o sacrifício. Com o sangue você passa no umbral das vergas da janela, no umbral das portas, né? Nas vergas da janela, no umbral das portas, e o sangue, né? O sangue ficaria marcado. E a carne vocês comam todas, não pode ficar nada. E eles assim fizeram. E eles fizeram. O anjo da morte passou, como todos os sinais que Deus manifestou ali no Egito, nenhum entrava em Israel, mas esse agora teria que ser feito, porque era o último, era o checkmate, né? E o que aconteceu? No Egito, todo primogênito faleceu, dos animais, enfim, todos morreram. Mas lá em Israel, a marca do sangue estava lá, né? A marca do sangue. Sabe, irmão, um dia a graça vai fechar, um dia a graça vai acabar, um dia o Senhor vai se manifestar, e quando Ele vai se manifestar, né? Ele vai nos tirar para fora, nos levar para o lugar que Ele preparou, né? O arrebatamento, e então a coisa vai ficar ruim para quem aqui continuar. Mas graças a Deus, nós, os salvos, né? Os lavados pelo sangue do Cordeiro, esses que foram redimidos, né? Esses que
aceitaram o seu vinde, né? Esses daí, né? Automaticamente estarão com o Senhor. Ele é maravilhoso. Adore o Senhor, louve o Senhor, viva através dele. Ele é a vida, né? Tudo que você precisa é orar, é agradecer, é louvar. A Bíblia fala lá em João capítulo 4, versículo 23, que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. É sobre o altar que saía a verdadeira adoração, né? Altar do sacrifício. Deus ama você, Deus ama a sua família. O que Deus prometeu, Ele cumprirá, meu irmão. Continuar perseverando, né? Cada dia perseverando, cada dia adorando, cada dia ficando na presença do Senhor. E em todas as circunstâncias, confiando no seu Deus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele próprio disse, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Vamos ficar com essa palavra dentro do nosso coração, né? E se hoje Deus te sustentou, te protegeu, te guardou, amanhã também será a mesma coisa. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse sempre, né? Sempre nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Graças a Deus. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Deus é um Deus tremendo. Deus é um Deus maravilhoso. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, Pai. Nós nos unimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor Deus assim nos escolheu, Pai. E assim preparou esse caminho, Pai. A oração, Pai. Onde nós obtemos vitória, onde nós obtemos resultado, onde o Senhor Deus se manifesta ao nosso favor, onde o Senhor Deus é fiel com todas as tuas promessas, Pai. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque tu, Deus, é o nosso Jeová Rafá, o Deus da nossa saúde, e a tua palavra diz que por suas feridas, suas chagas, nós já fomos sarados, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, por todos que estão conosco nessa noite, ó Pai. Eu repreendo toda doença, enfermidade e dor. Eu ordeno que todo mal saia do corpo de cada pessoa, Pai. Eu declaro todos com abundante saúde, em nome de Jesus Cristo, Pai. Como também oro por todas as necessidades, como também oro, Deus, por tudo que eles estão passando, precisando de um milagre, de uma manifestação, Pai. Para o bem familiar, para um ente querido, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu oro com esta pessoa, Pai, que necessita desse milagre. E em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro esse milagre, Pai, ó Deus, acontecendo sobre esta vida, Pai, sobre este lar. Eu declaro tua bênção, Pai, sobre esta pessoa, Pai, que é um empreendedor ou qualquer outro tipo de negócio que ela possa possuir. Deus, que ali haja prosperidade, que ali haja vitória, Pai, porque a tua palavra diz, o justo, tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. Pai, assim eu abençoo todos, Pai, com esta graça maravilhosa que o Senhor Deus nos concedeu, pois em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo a todos que nesta noite estão junto orando, Pai, em nome de Jesus Cristo, colocando a confiança em Ti, meu Senhor, confiando em Ti. O Senhor disse, vinde a mim, Senhor, então no nome de Jesus, nós estamos indo a Ti, e ó Deus, nós agradecemos, Pai, tomamos posse de todas as bênçãos que Tu tens preparado para esta noite, Pai, para as nossas vidas, para o nosso lar, para a nossa família, pois em nome de Jesus Cristo, Pai, a Ti damos honra e glória. Pai, estamos vivendo um momento, Pai, ó Deus, onde haverá uma mudança, onde haverá uma transformação, Pai, onde Deus, todos, Pai, estarão participando dessa mudança, mas que Tu possa dirigir os corações, Pai, de todos, Pai, e que o Senhor Deus possa dirigir para o lado bom, Pai, para que Deus, ó Deus, a escolha de cada um seja para o lado bom, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que Tu, Deus, possa manifestar, Pai, os Teus propósitos, Tu possas manifestar os Teus planos,
tu possas manifestar os teus pensamentos, Pai. E, ó Deus, todos eles em benefício, ó Deus, ao nosso Brasil, ao nosso estado, à nossa cidade, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu poder, o Espírito Santo que habita em nós, nos conduza, Pai, e que o teu querer, a tua vontade seja realizado. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, nós oramos, Pai, por todas as autoridades, porque é o Senhor Deus que tira e coloca. Então nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, nós detemos todo o espírito que atuam nessa área, Pai, levantando contra, Deus, os teus planos, as tuas vontades. Pai, no nome de Jesus Cristo nós nos detemos e declaramos, Deus, homens e mulheres, autoridades, Pai, postas por ti, Deus, sendo o Senhor porta-voz da tua vontade, Pai, abençoadores aqui na terra, abençoadores das suas nações, Pai, abençoadores diante do povo que está, Senhor, para que eles possam manifestar autoridade. Pai, assim nós abençoamos as nações, assim abençoamos a toda a humanidade, e que o teu evangelho, o evangelho da graça, Pai, possa percorrer o mundo, Pai, alcançando as almas, e o Espírito Santo convencendo, meu Pai, do pecado, da justiça e do juízo, e a graça, Pai, salvadora, porque a graça é dom de Deus, Pai, é teu dom, não vem dos homens, Pai, mas é dom de Deus, ela possa alcançar, Pai, ela possa salvar, Pai. Por essa razão nós oramos, Pai. Tu, Deus, é um Deus que salva, um Deus de compaixão e misericórdia. Em ti, Pai, nós colocamos, Deus, a nossa fé. Dá-nos as almas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Como também nós oramos, Pai, repreendendo esta pandemia, declarando o fim desta pandemia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, as pessoas que foram infectadas, Pai, no nome de Jesus, Pai, nós declaramos essas pessoas sem a infecção, Pai, e completamente curadas, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, pois assim detemos os espíritos que estão por detrás desse mal. Em nome de Jesus nós detemos e no nome de Jesus declaramos o fim desse mal sobre toda a terra. Pai Santo também, Pai, toda essa mudança que está acontecendo, tudo que está acontecendo na terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, Tu és conhecedor de tudo e nós temos a plena certeza que tudo, ó Deus, concorre para o bem do Teu povo, da Tua igreja, daqueles que foram eleitos por Ti, Pai, porque todas as coisas cooperam para o bem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, Tu tens o domínio sobre todas as coisas. Pai, que todo o Teu querer e Tua vontade seja realizado. Abençoamos Israel, desejamos a paz de Jerusalém, abençoamos a Tua igreja que peregrina e marcha, Pai. Abençoamos, Deus, o Teu povo. Em o nome de Jesus Cristo nós abençoamos, Pai. Ó Deus, tudo para o Teu louvor e Tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. A Bíblia diz orar sem cessar, né? Sabe, muitas pessoas perguntam para mim, mas como você ora dessa forma, né? Eu falo, eu oro porque eu creio num Deus da salvação. Eu creio num Deus de transformação e de mudança. Eu creio num Deus que Ele enviou Jesus porque Ele deseja o bem da humanidade. Ele não deseja o mal. O mal sempre houve e sempre vai haver. Mas Ele levantou um povo que detém o mal, né? Um povo. Por isso que a Bíblia diz, se esse povo que se chama pelo meu nome, olha lá, esse povo que se chama pelo meu nome, jejuar, orar, né? Buscar a minha face, se arrepender do seu mau caminho, né? Veja bem, se humilhar e orar. E o que Deus fala? Ele reverte a situação, Ele manifesta o seu poder, sabe? Deus é um Deus abençoador. Orar todos os dias. E orar não somente, né, para agradecer a Deus, isso devemos fazer sobre tudo. Primeira coisa é um altar de adoração e louvor a Deus. Mas orar para que essa bênção que está sobre nós possa estar sobre toda a humanidade. Jesus, quando disse, Ele disse 2 mandamentos: amarás teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com tudo que tens, né? E em segundo, amar o seu próximo, né? E esse mandamento, amar o seu próximo, é que está ficando meio restrito, né? Parece que todo mundo quer cuidar de si próprio,
essa separação da pandemia parece que afastou, né? E distanciou. E de repente as pessoas estão procurando a sua própria maneira de viver. Mas nós não devemos mudar, porque Deus não muda. Devemos amar o nosso próximo. Nós temos o culto online amanhã, mas temos o culto presencial amanhã, né? Então eu convido, se você fizer um esforço, você estará no presencial. E no presencial é melhor que o online. Eu digo melhor porque ali nós podemos compartilhar, bênção, tirar dúvida, nós podemos ali nos relacionar, nos comungar, sabe? É uma comunhão, é ali que Deus opera. A Bíblia fala, não deixando a vossa congregação como muitos, né? Mas permanecendo debaixo da bênção de Deus, e Deus estará abençoando a sua vida. Não que Deus não te abençoa aí na tua casa, não é nada disso. Mas eu digo para você, no presencial é bem melhor. Quando nós acostumamos uma coisa e essa coisa pode parar mais para frente, amanhã ou depois, aí como fica, né? Deus, eu amo vocês, minha casa ama vocês, né? Eu amo vocês, eu quero o melhor para a vida de vocês. É por isso que nós estamos trabalhando, buscando a cada dia, fazendo oração, orando sem cessar, amando as pessoas, e vamos continuar dessa maneira, não vamos abrir mão disso, né? Porque Deus nos amou primeiro, porque Jesus deu a sua vida para nós primeiro, né? Ele fez tudo primeiro, e agora nós, o mínimo que podemos fazer é tentar imitar a Ele, né? E ser seus imitadores. Deus ama cada um de nós. Fica com Jesus, meu irmão, não abra a mão. Fica firme. Ele ama você e a promessa dele está se cumprindo na tua vida. Amém? Deus é maior do que todos os problemas. Muito maior. Ele é o sim. Nele tem o sim, né? Ele ama cada um de nós. Amanhã estaremos lá na Fioravante Senedese, em 1454. Um lugar onde Deus preparou, né? Lugar de milagre. Apareça lá, 19 horas e 30 minutos, né? Nós começamos um pouquinho mais, pela dificuldade do povo que trabalha, chegar um pouquinho mais tarde. Então, mas vá, participe, vamos adorar Deus junto. Deus está no meio do louvor e Deus estará abençoando as pessoas. Se você tem um doente, né? O doente não pode estar lá, leve uma peça de roupa e nós vamos orar, ungir, e a pessoa vai receber a cura, a libertação. Amém? Eu convido você e eu quero ver você lá. Amém? Fica com Deus. Eu amo vocês. Um abraço da Rosali, um abraço da Fernanda, um abraço do Danilo, um abraço do Isaac, meu abraço. Eu e minha casa, nós amamos vocês. Amém? Fica com Deus em nome de Jesus. Amém.